Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós estamos com uma convidada aqui muito especial. Cristiane Costa, ela vai se apresentar, eu acho que vai se apresentar melhor que eu. Ela está à frente do IT e é interessante porque ela vai nos contar sobre a trajetória dela no Ágil e mais especificamente, depois nós vamos poder conversar um pouquinho como é que tem sido essa mudança dentro do Itaú, né? Porque o IT é do Itaú, mas ao mesmo tempo é um produto novo e uma coisa bastante independente. Então ela vai explicar isso tudo, né? Mas se apresenta primeiro, Cris. Oi, Marcelo. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Cristiane Costa Simons. Eu trabalho com tecnologia há um bom tempo, no Itaú há quase 10 anos. Veio de uma formação de tecnologia, waterfall e tal, e fui migrando para agilidade, acho que fortemente em 2014. E aí, em 2014, eu estava em canais digitais, que é ainda muito representando os produtos do Itaú, mas no mobile, no Bankline. E, recentemente, desde agosto, eu vim para o IT, participar dessa jornada aí da conta pagamento do Itaú. Então, você disse que começou no Waterfall e foi depois, em 2014, você começou, né? Como é que foi essa transição aí? O que foi acontecendo? Foi mais uma pressão de mercado onde você está? Você se interessou pelo assunto? Como é que foi? Eu acho que foi mais a vontade de um movimento global que estava acontecendo no momento, da gente realmente atingir e entregar algo significante para o mercado e para o cliente. E quando a gente estava no Waterfall, demorava ali 2 anos para fazer um projeto, então você não sabia nem se você estava acertando ou se você estava errando. E a agilidade foi nos dando esse direcionamento, é possível, por ferramentas, metodologias, framework, ou o que quiserem usar, você começar a dar essa resposta para o mercado e saber se o que você está fazendo realmente entrega valor. Porque tecnologia e inovação, etc., só tem mesmo significado se você vê as pessoas usando e felizes, com a usabilidade. Então, mas olha só, porque outro dia a gente estava num episódio, acho que foi até o último, que a gente postou sobre... Quando eu falo último, eu não sei quando esse vai sair, Mas teve um episódio nosso de perguntas e respostas. E uma pergunta que rola muito do pessoal, e nessa perguntas e respostas, teve isso, teve um dia que a gente fez um programa aqui ao vivo, gravou com uma plateia e tem muito uma pergunta assim, mas se eu gosto do ágil e quero aplicar, mas estou numa organização que não deixa ou não tem poder para tal, como é que eu começo, entendeu? Eu falo assim, no seu caso, em 2014, já era o Itaú querendo ou era mais um grupo querendo, ou era você querendo? Como é que foi Porque esse tipo de assunto muito interessa, porque tem muita gente que nos ouve falando, mas eu queria conseguir mudar e quer buscar algum tipo de inspiração. Eu acho assim, teve sim um movimento tanto interno, de pequenos núcleos, e também teve uma tendência de mercado, e aí a gente ganhou mais força. E aí fica bem mais interessante, mais fácil, porque você tem suporte. Mas eu tenho, como eu falei anteriormente, nas nossas conversas informais, Marcelo, eu tenho também estruturas como marketing que não está na mesma pegada de tecnologia, eles têm ali uma outra forma de trabalhar e eles fazem daily. E eles estão fazendo retro, eles estão usando os ritos básicos. Então, assim, rito básico é tão produtivo que não tem para quem pedir permissão, você já pode fazer. Entendi. Ou seja, você acredita que dá... O Regis estava participando do episódio, ele chegou a falar isso, que uma forma é a pessoa dentro do universo dela ali, mesmo a organização toda não querendo mudar, sabe? A pessoa dentro do universo dela começar a adotar certos ritos, né? Sim. Foi assim que vocês começaram, então? Sim, foi assim que a gente começou. Aí, no início, eu me lembro que eu tentei fazer avatars para colocar no Kanban e mostrar o resultado, porque eu ia muito em eventos. E aí não deu certo. Então, assim, o time naquela época achou, talvez eu estava muito animada, eles falaram assim, que legal, mas não adotou. Como assim avatar? Não entendi. No Kanban, ao invés de para saber quem está tocando tal atividade no Kanban, colocava uma imagem da pessoa representando. Eu achei aquilo fantástico, achei super ilustrativo, mas o time não comprou. Entendi. E o importante é não desistir. Época, né? Na época, eles falaram, poxa, legal, deixa essa animada aí. Porque... Mas eles não compraram a ideia. E nem por isso você tem que desistir da agilidade como um todo, sendo que uma ferramenta, naquele momento, não deu certo. Então, nós estamos falando de 2014, né? E aí o IT começou quando, esse produto? Você podia me explicar um pouquinho, porque sobre o IT, sobre o contexto em que ele aparece e o tipo de desafio que ele traz, né? Para o negócio, né, do Itaú.
Então, o IT é uma conta pagamento, então você não precisa ter uma conta corrente no banco, é algo totalmente separado. E aí ele permite você navegar num universo de compras, de pagamentos e etc., mas sem pagar taxa, sem estar, enfim, usando o serviço burocrático que a gente poderia dizer do banco. E qualquer um pode ser. Então, em algum momento, a pessoa pode ser PJ, então eu estou ali vendendo um produto para você, a gente se paga como IT e recebe e tal, e depois eu posso usar esse dinheiro para transferir, para cobrar alguém do churrasco, para pagar alguém um presente de amigo secreto, ou as futuras entregas que nós vamos fazer, que aí já passa por todo um universo de conectividade, mobilidade e assim por diante. Como é que é? O dinheiro já fica disponível automaticamente? Fica. É tipo uma transferência mesmo. Exato, online. Exatamente. Entendi. Paga e já aparece no outro. Né? É o pagamento instantâneo, né? Pagamento instantâneo, é isso mesmo. Então, vamos supor, você tem uma conta no outro banco e eu tenho no determinado banco, acabou, não tem TED, não tem DOC. A gente, pelo IT, já resolve ali naquele momento. Maravilha. E eu posso usar o cartão de crédito também para usar um saldo do cartão de crédito para também te pagar ou comprar alguma coisa. Então, ou seja, ele é um produto, é um negócio novo, né? Digamos assim. É um negócio novo. E ele é do Itaú, mas ele até independe do Itaú, digamos assim. Inclusive, a gente sabe lá dentro que, em algum determinado momento, talvez o produto fique mais interessante do que até ter uma conta no Itaú, e essa liberdade que a gente tem é fantástica, porque os nossos executivos já veem isso como um futuro. Então, o IT, ele é uma fintech, então? Poderia-se dizer isso? Que ele é quase que uma fintech? Acho que sim. Que pode, inclusive, competir com o próprio Itaú? Eu acredito que sim. Uhum. Mas ele trabalha de uma forma de transformação digital onde eu não estou vendo também meus competidores como concorrentes, e sim como agregadores do meu produto. Então, assim, ele está usando todos os pilares de transformação digital. Entendi. Então, e como é que foi esse processo? Ele começou a ser desenvolvido dentro do Itaú? Dentro do Itaú. E depois saiu? Ele era um teste de produto digital, era uma squad, pouquíssimas pessoas, e hoje a gente está aí quase com uma empresa à parte. E aí foi testado, foi visto formas de o que a gente poderia oferecer, o que não poderia, viagens à China para ver o que pode ser feito, o que não pode, dentro do universo brasileiro. E ele foi crescendo e foi ganhando força e acreditando nessa ideia. Então, as pessoas que estão lá estão acreditando nessa ideia. E hoje nós estamos aí com 7, a gente chama lá de Easy Trains, no mercado é tribos, e quase 35 squads. Entendi. Vocês estão usando o Safe, né? O Easy Train é nome do, né? Isso. É nome do Safe, né? Então, teria umas 7 tribos e 35 squads. Isso. Entendi, ou seja, vocês já resolveram esse problema de escalar mesmo, né? Você disse que começou com um squad experimentando. Uma squad, exatamente. No âmbito do Itaú e fazendo experimentação. Exato. Imagina o universo do Itaú, quantas squads não tem? Uma squad ali testando uma ideia. Conta um pouquinho mais sobre isso, né? Assim, vocês conseguiram fazer experimentos com o consumidor final? Ou vocês controlavam um grupinho seus? Como é que vocês fizeram para validar na ideia? Nossa, chegamos a fazer muitos testes internos de tecnologias de passa de 5 mil funcionários, tem uma gama enorme ali para testar, mas ainda assim a gente tem um universo seguro. Será que um funcionário Itaú vai realmente dizer o que está ruim nesse produto? E aí nós passamos para um outro universo que a gente chama de beta, onde nós abrimos para 40 mil pessoas no mercado, e a gente começou também a ver o que estava acontecendo. Ainda correntistas, para ver níveis de segurança, 40 mil correntistas do banco. E hoje está aberto para o mercado. Ah, então quer dizer que ele chegou a ficar aberto experimentalmente para correntista. Aqui, não, isso aí sabe por que eu estou perguntando isso tudo? Porque uma das coisas que a gente vê que as grandes empresas têm mais dificuldade é em fazer experimentação, né? Porque elas têm sempre aquela questão de medo de prejudicar a imagem. Isso eu entendo completamente, porque, claro, né? Um Itaú tem muito mais a perder. Sim. Se alguma coisa danificar a imagem do que uma startup nova que ninguém conhece. Nossa. Porque ela não tem nada a perder, né, na verdade. Exatamente. Tem um universo, eu acho que vale o que a gente está propondo, como nós estamos apresentando isso. Como eu falei, tem pessoas, a gente está falando de uma empresa de muitos anos em transformação digital. Tem pessoas que vão aceitar aquela ideia super abertamente e outros vão questionar outros fatores que
que alguém que está começando na carreira agora e não conhece uma empresa grande vai falar assim, nossa, mas isso daí não faz sentido, é uma bobagem. Mas a gente está falando de um banco consolidado, que tem muita gente trabalhando, muita gente utilizando a conta, então a gente tem que fazer tudo com muita segurança e garantindo credibilidade, né? Acho que isso é importante, mas não deixar de fazer também. Então a gente fez também, olha que bacana. Sim. Né? Não, esse é um grande desafio, né? Porque tem muita fintech, muito banco digital novo que ele não tem que enfrentar um tanto de obstáculo que vocês têm, né? Ele consegue... aí que tá a brincadeira. Né? Eu sempre falo, é muito mais fácil, né? Você pega todos esses bancos novos, etc. Já nasce daquele jeito, né? Teve um episódio nosso, por exemplo, que foi com o CEO da Toro Investimento. Você conhece a Toro? Eles começaram como uma empresa de educação financeira. Olha. Uma coisa muito interessante, né? O João, né, que é o CEO lá, ele com 17, 18 anos, ele e uma turminha de amigos deles, né? Eles começaram a fazer aquilo. E aí eles começaram mirando a educação financeira do país. E aí, como eles começaram a ensinar o pessoal a aplicar, eles faziam a aplicação usando alguma corretora. Aí eles tiveram um aporte de capital e viraram um banco, entendeu? Começaram a... Né? Então hoje você consegue aplicar. Então olha só que doideira, né? E ele já falou de certas dificuldades que ele foi tendo à medida em que ele foi crescendo, entendeu? Sendo que é uma empresa que começou com caras novos e com total liberdade para mudança, né? É isso que eu queria explorar mais, né? Assim, em algum momento o banco percebeu que aquele squad era promissor, aquele produto era promissor, e aí criou uma estrutura nova? E aí, fisicamente fora mesmo, separado? Ainda como é que não estamos fisicamente separados, mas hoje a gente tem, sim, as cores próprias, a gente tem uma identidade visual, então nosso andar é diferente dos demais andares, então a gente se reconhece como IT. Mas eu ainda sou, e nós, no geral, somos funcionários do Itaú. Mas nós questionamos muito, assim, do jeito que está caminhando o produto, usando esses recursos, olhando o produto dessa forma, tal tecnologia, a forma de atender, para o IT faz sentido? Não faz. O que a gente pode fazer dentro desse ambiente, esse universo que o Itaú proporciona, algo que nos traga relevância e contribua para esse produto? E aí a gente faz ofertas, oferece, sempre tem um sponsor que compra, e a gente também vai moldando, né? Porque, por exemplo, a gente começou com um produto e o produto estava usando tecnologia e o que o banco estava oferecendo. Mas agora que a gente está mais consolidado, sabendo aonde nós vamos chegar, qual que é o objetivo e, claro, o propósito, aquela coisa que a gente sempre conversa, a gente está falando assim, poxa, essa tecnologia e o que a gente está usando não vai ser o suficiente, vamos migrar? E tem o direcionamento do banco também para usar novas tecnologias, mas eles estão usando e estão fazendo e tem uma outra velocidade. Para o IT, como ele ainda é um produto menor, talvez a gente puxe essa evolução. Então, vou te dar um exemplo. A migração para a cloud. Então, assim, o IT vai ser muito mais fácil para a gente migrar para a cloud. Então, a gente pode olhar para o Itaú, talvez ele tenha uma outra velocidade para fazer isso. E vai fazer, sem sombra de dúvidas. Mas, assim, vai ser inevitável, mas vai ser o time, vai fazer, exatamente. Já está fazendo, está começando, tem toda uma estrutura. Mas o IT talvez mostre isso mais rápido e o benefício mais rápido da gente estar usando as novas tecnologias. Até do ponto de vista... Talvez a agilidade vai ser muito melhor representada no IT. Talvez, como a gente está trabalhando com a rotatividade de pessoas e a felicidade, a liberdade, talvez apareça mais rápido no IT. Por quê? Porque o produto proporciona isso. Duas coisas me vêm à cabeça. Sabe? Primeiro, aquela famosa história do dilema do inovador, sabe? Que, poxa, uma instituição do tamanho do Itaú, qualquer negócio novo assim fica insignificante. E é muito fácil matar ele, né? Ou você colocar de lado, né? Porque fica parecendo que tem que ter um spin-off, uma coisa separada para conseguir fazer aquilo girar mesmo. E, ao mesmo tempo, os concorrentes que vocês têm, eles já vão estar nessa pegada ágil, né? Eles já estão. Então, né? eles têm que... Então, assim, para vocês enfrentarem ele, tem que ser alguém ágil, né? Que tem que ser ágil. E é mais fácil essa parte sozinha ficar ágil do que... É igual você disse, inexoravelmente eu acredito que o Itaú vai virar todo ágil. Hoje, algumas pessoas subestimam as grandes instituições, olhando só para as startups, etc., né? E achando que o futuro vai ser só disso. Só que essas grandes vão reagir, vão ficar ágeis também, e elas já têm um poder muito grande, né?
pulverização, de dinheiro, de presença física, de marca, um tanto de coisa. Mas assim, talvez ainda demore um pouco mais, né? Porque é um movimento muito, muito difícil. Então o IT já é uma forma do Itaú ficar ágil no braço dele, né? A gente pode olhar desse jeito, né? Eu acho que a gente podia dizer assim, porque o Itaú já está trabalhando com agilidade. Já tem um tempo. Eu venho da agilidade desde 2014, eu não estou no IT, né? Recentemente o IT. Então a gente já estava na agilidade. Mas eu acho que a gente vai evoluir mais rápido. Então, assim, um PO se tornar um PM, olhar para o produto e não olhar para um projeto, vai ser mais rápido. Essa transição vai ser mais rápida. A gente se questionar e parar de usar Scrum e ir para um Kanban, eu acho que também vai ser mais rápido. Então, assim, porque a gente já está recebendo resposta do mercado e já tem que se reorganizar, porque a gente tem que fazer esse produto crescer. Então, eu queria explorar isso. Você falou aí, um PO virar mais um PM, né? Fala um pouquinho mais sobre isso para quem está ouvindo, né? Assim, você quer que o cara se aproprie mais do produto mesmo, do sucesso do produto, não é isso? Exato. Então, eu acho assim, historicamente, a gente de tecnologia, e até por ter toda uma história de condução de projetos, a gente fazia o projeto, começava o projeto, no meio do projeto, entregava o projeto e comemorava o fim do projeto. Né? Tá bom, agora vamos fazer um outro projeto, ou a pessoa ia para projeto, ou ia para sustentação. Era até chato quem ia para sustentação, não era? Não tinha uma coisa assim? E aí fala, pô, você vai para sustentação, né? E hoje o futuro é essa sustentação, porque tá todo mundo junto. O projeto é o produto, não tem mais essa. Você vai reconfigurar esses produtos, vai recriar esse produto. Então, começou ali numa sprint. Em 2 semanas você já pode saber o que o seu cliente quer e se ele gostou ou não. E aí, isso é um projeto ou você está vendo o seu produto? É o produto. Então, as pessoas têm que mudar isso, eles vão difícil, aceitar. Né? Eu estava discutindo isso outro dia aqui, o que tem de símbolo que é mais poderoso do que a gente imagina, né? Porque projeto, por definição, até do PMI, tem um começo, meio e fim. Exatamente. E o sucesso é terminar, né? E a gente ia fazer retro agora. Você tem uns procedimentos de closure, né? O sucesso é terminar e passar para frente, né? Exato. E aqui não tem... O sucesso aqui é continuamente gerar valor, né? Exatamente. Sabe o que eu acho curioso também? Um problema que muita empresa enfrenta, eu acho tão engraçado, é o tal do CAPEX versus OPEX, né? Porque exatamente. Quando você vai fazer essa é a conta que a gente faz. O tempo todo, né? É a conta que a gente faz. Esse negócio é engraçado, né? Para quem não estiver entendendo, é assim, né? O que você pega como CAPEX não muda o resultado, né, da empresa, porque é um investimento, né? Vai ser diluído em não sei quantos anos, né? Que é um investimento de capital. Aí tem uma parte que é OPEX que são as despesas operacionais, né? E que aí afeta o resultado, né? Isso. E aí, só que assim, o dinheiro é o mesmo, mas contabilmente são coisas diferentes, né? Aí é engraçado, porque num produto que vai ficar continuamente evoluído, o que é CAPEX e o que é OPEX, né? Né, assim, isso parece totalmente artificial, né? Porque, no fundo, é igual você disse, o que é sustentação? A pergunta que aparece muito é sobre sustentação. A gente sempre fala, olha, até que um produto se aposente, talvez tenha muito pouca demanda, o próprio time que está fazendo ele sustenta ele, né? Não tem... Como é que vocês tratam isso lá? Então, a pergunta é, a gente está começando uma empresa, então, aquele papo que a gente sempre conversa, Marcelo, essas fintechs, eu posso juntar, a gente aqui tem uma ideia e a gente tem toda a liberdade de já começar com uma empresa sem custo, porque eu vou usar cloud, eu vou usar plugins, APIs e tal, e aí o quanto que eu usei de capital que já vai direto para uma despesa? Não, eu estou testando essa ideia. Então, quando a gente está no Itaú, a gente está indo sempre para essa linha. O quanto eu estou pegando o orçamento e já deixando fixo e dizendo, olha, eu vou comprar um servidor para atingir tantos clientes. Por que eu não estou colocando na nuvem e aí eu vejo quanto esse produto vai gastar? É essa conta que a gente tem que sempre colocar na mesa. Não, e sabe por que eu acho que isso é mais crítico do que parece? Isso emergiu outro dia também, porque muita gente, quando ouve, fala assim, é óbvio que a gente não deve mais pensar em projeto, deve pensar em produto e contínuo. É óbvio, mas o jeito que a empresa orça e define as contas é um jeito ainda de pegar um dinheiro temporariamente. Né? E esse jeito de pegar o dinheiro temporariamente está errado. Está errado. Porque não é mais um dinheiro temporariamente. É como você estabeleceu tipo um departamento novo ali que você tem que ter dinheiro para ele durante anos aí, né? Mas aí, entende? Aí isso contamina, porque
Isso que a gente estava discutindo outro dia nas perguntas e respostas, né? Isso contamina tudo, entendeu? Por que acontece? Por mais que alguém fale, não, isso é um produto, cuida do produto, se ele começa a ter uma verba de CAPEX e alguns marcos de escopo que ele pensa ali, vai tirando o grau de liberdade do Product Manager de realmente procurar resultado. Exato. Porque, no fundo, ele fala assim, poxa, eu tenho que gastar aquele dinheiro que me deram, aquele dinheiro é limitado. Não é que o dinheiro tem que ser ilimitado, mas ele tem que ser contínuo, né? Sim. Ele não pode ter uma data de validade. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Enquanto eu estava no Itaú, com outra tecnologia. A gente foi testar uma ideia assim que bem viável, um conceito de Open Bank. E aí, devido à tecnologia, eu tive que comprar um servidor. Então, assim, eu não sabia nem se aquilo ia dar todo aquele retorno, se era uma estimativa enorme do quanto se ia utilizar. E, assim, lógico, tem pessoas super capacitadas e a gente acredita que aquilo vai ser utilizado. Mas quando a gente está falando de um produto digital, eu tenho que ter liberdade de fazer essa volumetria. Eu não preciso ter tanta gente calculando para me garantir que aquele VPL é garantido, né? Assim, tá tudo certo. Uhum. E é essa liberdade que vai puxar cada vez mais para um PM, que é a pessoa que vai olhar o produto. Outra coisa que você comentou aí, você falou assim, a pessoa tem que mudar de Scrum para Kanban, né? Os sprints para Kanban. Sim. Por quê, hein? Então, porque é curioso, a gente ainda não chegou lá, né? Mas quando a gente está falando de uma resposta de um produto digital, você fazer planning, você fazer daily, começa a perder o sentido. Não sei se agora parece muito futurista, né? Mas assim, a gente vai estar tão imerso, a squad vai estar tão imersa naquele produto que eles vão estar se falando todo momento, o número, ele está projetado ali na frente do pessoal. Então, uma decisão de o que vai ser entregue agora, ou uma feature que é desligada ou ligada, dependendo para que público, não precisa de uma planning, é decidido na hora. Uhum. E aí põe no Kanban e vê o quanto aquilo andou. Fundamental é assim, a retrospectiva e é o time sempre conversar o que deu certo, o que deu errado. Entendi. Você está me dizendo assim, né, que a necessidade de responder rápido é tão grande e a equipe está tão imersa e junta e conversando sobre aquilo o tempo todo que ela está continuamente fazendo o que tem que fazer e pronto, né? É isso. Sem necessidade desses sincronismos. Mas a gente ainda está evoluindo, então nós precisamos passar por esses estágios. Não, porque a gente sabe de grandes empresas no mercado que para escalar, uma das primeiras coisas que elas fazem é começar a criar uma forma de sincronizar os squads, né? Não é isso? Porque você tem que sincronizar os squads para garantir que eles estão... Sim. Como é que é isso lá? Imagina, você disse que são 7 tribos e 35 squads, né? Sim. Eu acho muito legal falar sobre isso, porque falar de um squad ou dois funcionando, todo mundo fala assim, de algum jeito ou de outro eu faço, né? Um squad ou dois funcionar, né? Uhum. Mas falar de 35, né? Funcionarem, né? Como é que é isso? Como é que vocês fazem esses 35? Porque assim, aqui a gente faz mais de 100 squads funcionarem para diferentes clientes, né? Ali vocês têm que garantir independência desses squads dentro das tribos, mas ao mesmo tempo garantir uma coesão de objetivo, né? Porque está todo mundo convergindo para algum objetivo maior do negócio. Sim. Ali. Como é que é, hein? Acho que a gente já passou por tanta coisa. Teve desde entregar o produto para, sei lá, para clientes internos, aí, poxa, erramos, vamos voltar todo mundo e vamos agora fazer uma versão beta, como eu falei, para os 40 mil clientes, e depois ainda teve lançamento nacional, então vamos fazer ajuste e tal. Então, nós trabalhamos teve um momento que era no direcionamento estratégico, que tinha ali features que eram obrigatórias serem entregues, e a gente falava assim, poxa, isso aqui é obrigatório. O resto vai ser uma cerejinha do bolo e tomara que dê certo. Uhum. E agora a gente está partindo para entregas mais sustentáveis e, que eu digo assim, onde as pessoas estão mais se apropriando dentro da squad. Então, tiveram momentos que tinham as squads, mas tinha um direcionamento estratégico muito forte. E agora a gente está se apropriando. E nessa que está se apropriando, Marcelo, tem erros e acertos. Teve já, vamos fazer um program board, e aí no final falou assim, não faz sentido, mas naquele momento parecia fazer sentido. Vamos fazer uma release planning. Faz sentido, não faz.
erro e acerto. Teve um momento que também foi reunião mesmo. Então existe um espaço para experimentação. É, né? porque assim, tá todo mundo aprendendo e cada um tem uma velocidade. Então, assim, eu acho que é importante errar também. Falar assim, pô, a gente tentou isso aqui, não deu certo naquele momento, mas agora talvez a gente tente de novo. Então, mas aí certo. tem pessoas que estão ali só para cuidar do processo? Também, Como é que é, estruturalmente tem. falando? A gente tem empresas que não têm essa estrutura, mas nós temos Agile Coaches, que eles dão essa orientação e nos apoiam. Tem a estrutura também que eu faço parte, que a gente fala que é uma estrutura de projetos, vem assim de um nome de projetos, e a qual a gente dá um apoio maior para conseguir responder o que está acontecendo nas squads e também eliminar os blocos. Como Eliminar o quê? Os blocos, os impedimentos. Uhum. Como a gente ainda está dentro do banco, esse papel ele se mistura um pouco. Então, ele não é um Scrum Master puro. Ele ainda tem que responder algumas questões do banco. Mas é esse o papel que está direcionando e está liderando. A gente chama lá de Team Lead. Isso aí, então, mas existe tipo uma estrutura que trabalha de forma cross, Sim. não diretamente produzindo, mas que é o Agile Coach. Fazendo esses times Isso. fazerem boas análises críticas, tirar lições, mudar processo, participando de reuniões da squads, ritos, olhando, falando assim, olha aqui, vocês acertaram. Às vezes entra uma pessoa nova, está entrando no contexto do IT do Itaú, ele está fazendo um onboard dessa pessoa, ou a gente está fazendo uma resposta nova para o banco, como que a gente vai conduzir isso? E como é que é uma questão também que todo mundo pergunta, é assim, e os POs? Os POs são todos seus, são terceiros? Como é que é a questão dos POs? Os POs já é uma área de negócios, a gente trabalha ali com todo o time, já posso considerar nos perfis corretos, vamos dizer assim. Então, assim, uma squad, ela é composta do X, de design, de PO, então, área de negócios, que era do banco mesmo, engenharia, tecnologia, team lead, marketing, CRM. Todo squad ele é completinho assim, então. E o PO é fornecido pelo negócio. Não, mas está todo mundo junto. Então, mas tá, assim, todo lá já mundo é um no mesmo negócio lugar, exatamente. Lá não tem a TI, né? Você não tem a TI, lá é uma coisa só. Todo mundo junto, a decisão ali, sentando junto, como Então, mas são muitas pessoas, né? Mas aí como é que é a divisão? Essas tribos cuidam de fluxos do negócio? Como é que está organizada? Elas cuidam de pedaços de entrega de valor do negócio. Posso dizer assim. Então, vamos supor, se fosse um banco mesmo, seria... Tem um time cuidando de abertura de conta, tem outro time cuidando... Isso, cada um vai cuidando de um pedaço. Exatamente. E aí, ou seja, então, isso é super legal, né? Já é uma estrutura nova que já nasce sem ser um negócio pedindo para TI, né? Porque, vamos supor, no Itaú ainda é um negócio pedindo para TI, não é? E alguma parte do negócio, mas quando a gente está falando de canais digitais, não. Canais digitais já está todo mundo junto, misturado. Todo mundo junto como fantástico o IT. Isso, né? Isso é muito legal, porque, como a gente conversou anteriormente, uma das minhas vontades, assim, eu falei, poxa, estou indo para o IT, mas eu deixei um legado muito bacana em canais digitais. Como eu te falei, em 7 meses nós estávamos com uma squad completamente imersa na entrega de valor e trazendo resultado e questionando o produteiro, falando assim, essa taxa eu não estou vendendo para o meu cliente. Então ele conhece a persona, a squad inteira. Isso é fantástico. Isso é bonito, né? Isso é demais. Eu fico brincando, isso é bonito, né? Porque assim, isso aí é o que muitas pessoas não acreditam, né? Eu falo assim, eu sempre brinco, né? Que existe uma premissa em muito lugar que qualquer um vai entender de negócio, menos o cara de TI, já viu? Tipo assim, já viu? Eu acho isso tão engraçado. Esse cara você tem que controlar, senão eu não sei nem conversar com ele, imagina o que ele vai fazer. E aí, quando Nossa, que é mesmo, antes era já assim. Já pensou? Assim, não, e é antes, mas assim, tem muito lugar que eu vou, poxa, nós estamos em 2020, né? No fundo ainda é assim. Não é, às vezes não é nem de maldade, não, mas o cara realmente pensa assim, olha, eu tô aqui na empresa tal, nós entendemos de negócio, e tem aqueles caras da TI. E a gente tem que fazer aqueles caras trabalhar pra gente direito, porque, esses caras são os caras de TI, né? Aí você vê, o que você falou, né? No âmbito ali desse squad que você cuidava, no que você foi envolvendo as pessoas de um jeito tal que elas estavam discutindo parâmetros do produto, né? Produto. Como pessoas que entendem, né? Exato. Estava questionando o produteiro.
Porque tem o produteiro que está dizendo qual que vai ser o direcionamento do produto, mas uma visão banco. E aí, quando vai para canais digitais, a gente vai aplicar aquela iniciativa, ou questionar, ou remodelar, ou etc., ou até fazer alguma coisa em cima disso. E aí tinha esse direcionamento e o cara de UX e o PO falou assim, não, isso aqui vai matar o meu produto. Eu achei aquilo fantástico. Aquilo foi, assim, uma das melhores retos que nós fizemos. E o time inteiro falou, porra, isso mesmo aconteceu. E sabe o que eu acho bonito? Autonomia. Não, eu acho isso bonito porque e o pessoal ainda continua, no fundo. Pensa bem, quando alguém bota um PO e acha que só ele vai saber sobre o produto também, tem sem querer essa premissa de que os caras de TI só sabem desenvolver, entendeu? Não. O PO tem mais tempo para pensar nisso. Mas todo mundo pensa nisso, concorda? Todo mundo pensa. Mas eu acho que isso tem que repetir 1000 vezes, porque o pessoal ainda acha que o PO... Aí o que acontece? Você tem um time que deslocou da TI, mas está na área de negócios, né? Dentro de uma vertical, vamos supor, cuidando de abertura de conta, mas tem um PO que fica pedindo as coisas para o time. E não um time que tem um PO que destrava um tanto de coisa e ajuda, mas um time que entende abertura de conta. Não. Entende o que você quer dizer? Sim, você sabe que agora você me lembrou de umas experiências no IT que eu acho bacana ressaltar aqui. Tiveram momentos que a gente foi falar do backlog e aí o próprio líder da engenharia da squad falou assim, neste momento eu preciso colocar um débito técnico. Porque se a gente continuar assim, o número de clientes aumentar, Nós não vamos conseguir, né? Nós não vamos conseguir. E aí o PO falou assim, tudo bem. Então, isso é fantástico. Esse é outro, você está me emocionando nesse episódio. Eu fico brincando que eu, às vezes eu explico para o cliente, eu falo assim, gente, débito técnico é uma dívida técnica que você incorre no presente para testar uma hipótese, mas você paga ela, né? Assim, você paga, paga né? caro. Aí não é que se paga, dá um silêncio, né? Porque ninguém quer pagar. E às vezes, aí, né, isso, você não paga, você começa a colocar em risco, né? Coloca em risco produto. Para mim é um sinal de extrema maturidade quando um time começa a tomar esse tipo de decisão, sabe? Porque o negócio só fica... É uma coisa impressionante, isso é recorrente, né? O negócio só prioriza feature. E é óbvio que existe um motivo para isso, existe uma pressão de mercado. Ninguém está falando que não existe. Exato, mas tem que saber ponderar. Tem que saber ponderar. Eu acho assim, você tem que saber as consequências do modelo que você está aplicando. Então, beleza, você às vezes vão dizer que você está produzindo software e correndo certos riscos. Uhum. Não dá para chegar um dia, de repente, olhar para trás e falar assim, poxa, mas além disso, vocês tinham o que é isso, né? Que é muito comum com TI, Sim. né? Vamos supor, na hora que a TI fala, cara, agora o débito ficou de um tamanho tal que nós vamos ter que dar uma parada razoável aí, né? Que o ideal seria continuamente ir pagando, né? Aí na hora que tem que dar essa parada, dá aquela angústia, e todo mundo fala, mas vocês não estão me entregando valor, então vocês deviam ter pensado nisso, né? A coisa mais comum, né? Você devia ter pensado nisso antes, né? Não, isso é sempre... Eu acho bacana isso no IT, a gente tem total liberdade de dizer, olha, nesta sprint a gente já tem que colocar, fazer um refactoring, fazer uma, sei lá, talvez modularização do código, ou... Agora, e essa parte de entrega de valor, que é a história propriamente do nosso PO, a gente fala, também pode agora. Vamos ver como a gente vai atender. Faz o planning poker, cabe, deu certo, vamos seguir. Pô, agora é interessante, viu? Porque vocês já estão um passo à frente de muitas empresas tradicionais que vêm de uma estrutura de negócio sendo servida pela TI. E tem uma dificuldade muito grande de acabar com isso, entendeu? Porque a TI muitas vezes quer manter o seu poder, digamos assim, né? Uhum. Existe uma estrutura meio assim, né? E não é nem criticando especificamente ninguém, é porque eu sempre falo, né? O ser humano, ele responde aos incentivos, né? A empresa tem que começar a incentivar o próprio CIO, CDO, quem seja, a espalhar os recursos dele numa nova estrutura, né? E não a ser dono mais, né? Só que é super difícil isso. Aí continua os silos, né? Com metas. Porque eu falo assim, eu não sei se... Tem que estar todo mundo no mesmo barco. Porque assim... O melhor jeito, a gente acredita demais aqui na DTI nisso, tem um negócio que chama responsabilidade intrínseca, né? Quando você coloca um squad dentro de uma tribo que está atendendo um fluxo de negócio ali, né? Igual vocês fazem, tá automaticamente todo mundo com responsabilidade intrínseca, sabe? Não é assim, Sim. Fulano me pediu, né? Não, nós somos dessa... Sei lá, se nós somos de abertura de conta e a abertura de conta não está dando certo... Nós somos de abertura de conta. É diferente de eu sou da TI e alguém lá da abertura de conta me pediu um negócio.
não deu certo, sei lá, esse cara pediu errado, né? Que é o que... Um outro, a gente conversando e você trazendo esses casos, até porque eu acho que assim, quando a gente está vivenciando muito isso, a gente acaba achando que é comum, né? Então, assim, quando a gente está falando da entrega, é a entrega como um todo. Então, tem até acessibilidade. Então, assim, eu estou entregando um produto digital, ele tem que ser acessível. Não tenho que entregar alguma coisa que não vai atingir totalmente a população. E aí a gente está sempre olhando os números. O PO também está questionando, está acessível, não está acessível? O Tech Lead, olha, a gente entregou essa parte aqui e não deu certo, como vamos fazer? É importante, é fantástico e eu acho assim, não pode perder. Agora, evoluir. Uma curiosidade que eu fiquei, você falou que no começo tinha um orçamento estratégico maior, como se fosse assim. No começo, talvez, tem algumas convicções de algumas coisas que têm que ser feitas, né? E a rédea fica um pouquinho mais curta, vamos dizer assim. E aí pode frustrar algumas pessoas, né? Aí vamos supor, até vocês entregarem um mínimo que alguém acredita ali. Sim. Aí depois de um certo ponto, a rédea soltou mais, está mais na mão dos times. Sim, exato. Mas esse estar mais na mão hoje dos times, isso é orientado ao OKR, objetivo de negócio? Como é que vocês têm feito lá? Então, a gente está amadurecendo os OKRs. Existem sim OKRs, mas tem a cultura de utilizar OKRs. Então, quando a gente está falando que estávamos numa empresa, no Itaú e o Super, que eu tenho ali metas, está num sistema e eu tenho que resolver, e às vezes muitas vezes a meta vem de cima, né? Tem que atingir tal número, as pessoas elas se acostumam também com isso. Então, a gente tem que praticar o exercício do OKR. Então, a squad ser responsável por aquele número e entender por que eles colocaram aquele número. Então, faz parte também de um aprendizado. Porque como eu vou tornar um PO para PM. Que eu vou parar de fazer o cara olhar o projeto, que é a meta de entregar aquilo, e eu vou fazer o cara olhar o produto. Então, assim, quando eu estou evoluindo... amplas dimensões, né, de resultado mesmo, né? Exato. E ali, quando a gente está falando de OKR, a gente está falando de OKR tanto de produto como de tecnologia. Então, assim, o quanto que eu estou falando de estabilidade do nosso produto, quanto que eu estou falando, quantos bugs eu tive, sei lá, eu posso ter tudo ali. Eu quero a squad achar que é relevante e que vá crescer aquele produto e ter longevidade, né? Então, é curioso, né? Mas uma outra vantagem que eu vejo da estrutura já ser uma estrutura em que o negócio está misturado com a TI é que vocês já têm a oportunidade de realmente avaliar resultados, né? Porque eu falo assim, uma dificuldade que a gente tem que os clientes nossos têm muitas vezes... é que você entregue... assim, você está junto, mas como você ainda faz, no fundo, é um repasse de uma coisa para alguém, você não é dono daquilo mesmo para ficar olhando o resultado. Então, por mais que você queira, você quase tem que brigar para poder medir o resultado que você está entregando, né? Aí não tem essa briga, porque vocês são os donos, né? Eu estou tentando evidenciar isso bem para quem ouve a importância que é assim, se você cria um squad que já é o dono de tudo, porque hoje, sério, muitas vezes é uma briga, né? Tipo assim, você entregou para uma área e aí essa área está usando. Por mais que esteja próximo, entregando sempre, ainda tem muito dessa outra área achar que a gente, o nosso squad, a própria TI do cliente, tem que entregar, sabe? Sim. É como se fosse assim, cara, entrega aí, sabe? Tem até eu não lembro nem mais se é uma enzima, um episódio nosso, que eu falo que é como se fosse um squad cristalizado isso. Eu falo cristalizado em que sentido? É uma enzima, né? É um squad cristalizado em que sentido? É um squad que ele é limitado a só fazer coisas técnicas, porque quem está contratando ele, mesmo que internamente, ele fica achando que se aquele squad não estiver fazendo isso, ele não é produtivo. Sendo que muitas vezes é melhor o squad em campo, entende? Ver o que aconteceu. Ou então, dá um jeito de ficar um sprint todo, por exemplo, levantando uma série de indicadores para ter uma visão mais real. Mas aí ele não entregou feature. E aí, como ele não entregou feature, alguém fala, esse squad está caindo na produtividade. Não. Mas o que é a produtividade dele? Exato. É feature ou é resultado? E eu fico imaginando que uma estrutura igual a essa tende a ficar mais próxima, porque assim... Na filosofia, claro que você é teórico, o squad deveria fazer aquilo que é mais importante ser feito, ponto, né? E não necessariamente software só, entendeu? Quando a gente fala de ociosidade, né? Eu tenho várias experiências do tipo, enquanto o pessoal estava em campo fazendo uma pesquisa para gerar backlog, sei lá, tava PO, X, tá team lead.
a gente até chegou a perguntar pro desenvolvedor, você quer participar disso? Porque você está participando do desenvolvimento do produto que você vai codar depois. Uhum. E também teve momentos que a gente também pegou e falou, olha, neste momento você acha legal participar de outro squad, dar uma força para conhecer aquele outro negócio? Sim. E assim, é onde a gente dosa, né? Porque quando a gente começa a olhar muito o resultado, não pode deixar de lado as pessoas e os sonhos das pessoas. E é nesse momento que a gente ganha mais. Não, com certeza. A gente tenta incentivar e tenta convencer os nossos clientes. O desenvolvedor, ele não pode ficar dentro de uma bolha, né? Eu já fiz comparação também, algum enzima, eu fico brincando que é tipo um mito da caverna, sabe? Sim. Que o cara fica, só vê as sombras, né? Dá lá, dá essa especificação para ele codar e... Cara, como é que você quer criar uma equipe empática? Você estava falando, por exemplo, né, que o 70% do brasileiro é desbancarizado. Exato, 70%. Cara, a gente vive numa bolha e não sabe disso. A gente trabalha em produto digital, então... Pô, o cara tá produzindo software pra gente que é desbancarizado. Será que não é bom ele conhecer essas pessoas? Sim, ele vê elas usando? Isso não vai criar empatia, não vai dar um tanto de ideia? Sim. Será que realmente num investimento desse nível, o cara de vez em quando conhecer alguém desse, conversar em campo, não pode mudar? Esse tipo de crença é porque quem não acredita nisso ainda acredita no fundo que tem alguém que sabe e que pede. E não que é um time que trabalha e a coisa emerge, entendeu? Mas, quando a gente está falando de um produto digital, você está falando até de uma conversa que você ouve no metrô e você pode trazer para a squad. Ou uma experiência que você presenciou. Eu estou no conta pagamento. A gente fez ali uma promoção, o IT foi bem forte, o plano de marketing. Fizemos promoções no cinema. Se eu, funcionário ali do Itaú, vi uma experiência ruim na fila do cinema, eu levo isso de volta para a squad. Então, a gente está falando de uma coisa super democrática. Então, desde experiências externas, quanto eu posso falar com o X da outra squad, falou, pô, deu um problema aqui, eu vi que a pessoa ficou na dúvida, ou então eu vi que a pessoa estava lendo o plano de marketing do metrô e não atraiu tanto. O que a gente pode fazer? Eu acho esse exemplo seu muito bom, sabe por quê? Porque eu insisto muito, é o modelo mental de cada um, né? Para quem acredita no mundo complexo de experimentação, sense responde, cara, às vezes tá cheio de cara inteligente ali planejando as coisas, mas o que um desenvolvedor viu no metrô, e se ele está num ambiente que ele consegue levar aquilo às vezes foi um motivo de um tanto de coisa, entendeu? Sabe, assim, você abre espaço até para esse tipo de coisa acontecer, né? Mas isso exige uma mudança de modelo mental, porque o modelo linear mecanicista, alguém acha que essa demanda chega linearzinha para alguém, que alguém avalia qual que é, e não um tipo de coisa dessa. Cara, eu tenho um time que todo mundo respira e mergulha tal parte do fluxo, fica antenado, contribui, sugere experimento. Isso tem muito mais chance de tirar proveito, de fazer as coisas em ciclos curtos e com aprendizado. Porque se você, no fundo, acha que tem um ou dois inteligentão que sabe tudo, aí é melhor os dois inteligentão ficar definindo tudo e pronto mesmo, e o time só atende a eles. Exatamente. Né? Não precisa dessa coisa toda de, sabe, ser interativo. Volta lá para o Waterfall, já tem uns carinhas que sabe fazer, já sabe, né? E a experiência, cadê as experiências? Tem tantas experiências aí sendo compartilhadas, quanto pode se agregar e ter ideias e insights, igual aqui visitando a DTI, eu tô vendo tanta coisa bacana, assim, usou o Hub para ensinar um curso de fotografia. Será que alguma coisa ali não pode dar uma ideia no IT e a gente colocar alguma coisa naquele sentido? Então, assim, essa liberdade que antes, quando a gente estava falando de Waterfall e vendo, assim, aqueles projetos super calculados e defendidos, e eu tinha que fazer o projeto, eu não tinha essa liberdade de mudar o escopo. Hoje em dia, a escola tem total autonomia para mudar em algum momento, ou então aplicar e dizer assim, não deu certo, vamos desligar isso aí agora. Você vê, tinha um pessoal visitando aqui a gente hoje, eu tenho uma palestra que eu faço de business da Agility, eu falo muito isso, eu falo assim, gente, quando a gente fala que a empresa vai perseguir uma metáfora mais orgânica, ela significa mais ambiguidade e um pouquinho mais de ineficiência, entendeu? Porque assim, quando você é otimizante demais e quer prescrever tudo para não desperdiçar tempo, você não tem espaço para esse tipo da sorte, sabe, acontecer, entendeu? Tem gente que fala, não,
eu não posso deixar... Se eu começo a deixar os caras fazerem tech shots, né, que é o que você viu ali, sobre fotografia, é assim, né? O cara fala, eu tô perdendo meu tempo. Tem X pessoas lá, tantas horas, perdi tempo, perdi dinheiro, né? Não sei o quê. Mas ninguém sabe como que aquilo afetou aquele cara. Desde pessoalmente ele tá feliz de trabalhar melhor com isso, até bem, depois disso, bem prático mesmo, né? Aquilo trazer perspectivas que ajudem ele ali, né? Algum dia. Porque, no fundo, alguém fica azeitando a máquina e achando o seguinte... Cara, faz o que é a sua função e pronto. Ai, nossa. Que isso aí vai dar... Entende? É por isso que eu falo que a metáfora é muito, sabe? Se você fizer o que eu te peço, o que você tem que saber fazer é desenvolver software bem, cara, não fica perdendo tempo com outra coisa. A mensagem é quase que essa, né? Você vai ficar lá vendo sobre fotografia ou conversando com fulano, você está perdendo tempo, porque você... Então, assim, existe uma certa ineficiência, um certo desperdício por um lado, mas o resultado disso, a gente acredita que nesse mundo mais, né, doidão é muito melhor, né? A gente tem liberdade lá. Recentemente nós tivemos, a gente chama de It Talks. Uma pessoa foi visitar Israel, voltou, quis compartilhar e foi super rico. Outra quer falar sobre mindfulness, também compartilhou, super rico. E assim, tem que ter essa liberdade e estimular a autoconfiança dessas pessoas para ter mais gente comprando isso e multiplicando e agregando, porque a gente não sabe, é um processo de cocriação. A gente está num movimento de cocriação. Então não existe o certo ou errado de uma ideia, a gente está juntando e cocriando. Acreditar no poder da inteligência coletiva. Exato. Né? Aquele tanto de gente pensando junto vai dar mais certo, né? Ó, Cris, já chegamos aqui a 50 minutos. Tá vendo como é que passa rápido? Todos os convidados ficam surpresos assim, porque a gente vai conversando, né? Queria te agradecer muito a presença, né? Muito legal essa experiência e mais pra frente a gente conversa de novo, tá bom? Sim, muito obrigada pelo convite. A gente foi conversando, deu certo. Muito obrigada. Feliz ano novo pra todos, 2020. Vai ser ótimo. Né? Sabe que só o negócio, né? Pra quem estiver ouvindo um dia ver aqui, todo mundo... A primeira coisa que pergunta quando chega aqui é o seguinte, tem um roteiro, né? Não sei o que eu faço assim. Não temos roteiro. É igual quem sabe faz ao vivo, né? Nossa. Isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.